queridos, professora Tabita chegando aqui para mais essa aula dentro da unidade 3, NBAZ, na veia, na mente, no coração dos nossos queridíssimos estudantes da mediação tecnológica do nosso estado abençoado, o estado de Rondônia, com certeza. É um estado abençoado porque tem um povo abençoado, não é verdade? Galera, aula 46.1, já fica aí, tá? Atento, se você, a sua equipe, sua turma ainda não finalizaram a atividade extraclasse, corre que ainda dá tempo, que a gente está aqui esperando nos grupos a sua apresentação. Gente, tá saindo coisas maravilhosas. Esse ano eu tô ficando com meu coração assim transbordante de alegria. Sim. Sabe por quê? Porque a proposta, ela é feita com uma sugestão, uma orientação. E vocês são maravilhosos, vocês têm uma criatividade de falar sobre, né? De uma forma tão natural, de uma forma tão criativa, que isso para mim, para o professor Jefferson, para os professores da mediação tecnológica, isso é um presente. A gente, na verdade, está recebendo presentes diários de vocês, tá bom? Já fica aqui comigo, porque a nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre também, toda vez eu falo, né, assim, isso aqui é muito importante, mas toda a construção, tudo aquilo que você vai manejar em relação a esse ser vivo que você está aí criando, com o intuito de produzir algo, trazer aí, óbvio, uma ajuda financeira ou uma contribuição para todo o nosso estado, claro, né? Você tem que estar aí se atenando, né? Antenando a todas as necessidades desses animais, correto? E aí, na aula de hoje, a gente vai falar sobre a questão do manejo mais reprodutivo. E de quem que a gente está falando? O Prof. Jefferson estava com vocês agorinha há pouco e ele estava falando sobre os nossos coelhinhos, exatamente, os nossos coelhos que estão, então, dentro da criação chamada de conicultura, né? Tudo bem? Vamos lá então para a tela? Olha lá. Conicultura, manejo de reprodução. E o que a gente precisa enfatizar dentro dessa aula? Deixa eu ver se meu pincel tá funcionando. Tá funcionando. Vou para cá. Ó, manejo reprodutivo. Quais são os fatores elementares que eu preciso estar observando quando eu falo da questão reprodutiva? O que nesses animais é tão importante para eu ter a atenção? Lembra quando a gente fala, a gente inicia aqui quando a gente inicia a pegada do primeiro ano, que é sobre criações, a pecuária, né? A gente fala assim para vocês, olha, as informações, as características biológicas do ser, ou seja, do animal que você está trabalhando, é importantíssima. Porque a partir da biologia desse animal, eu vou conseguir, deixa eu vir para a telinha agora. A partir do conhecimento dessa biologia, eu vou conseguir oferecer, eu vou conseguir acomodar esse animal da melhor forma possível. Porque eu sei o ciclo reprodutivo dele, eu sei o hábito alimentar dele, então eu sei que eu posso ter sim eu vou fazer uma inserção de uma alimentação que precisa ser controlada, que precisa ser balanceada para acompanhar as fases do desenvolvimento desse ser. Só que eu estou manipulando isso num ambiente artificial, não é isso? E aí, a partir das informações que eu tenho, adquiri ali desse animal, então eu vou fazer os ajustes para causar, a gente falou muito nas aulas anteriores sobre questão dos estresses externos que podem
prejudicar aí a fase, o ciclo que aquele animal está passando na sua produção, tá bom? Para atender a sua demanda, não é verdade? Então a gente precisa estar assim, ó, de olho em tudo. Assim como os professores presenciais aí que estão com vocês, estão ali aplicando as atividades, estão corrigindo as atividades junto com vocês, organizando os trabalhos em vocês, eles ficam aí, ó, de olho aí, com a anteninha bem ligada para captar aquele radar, aquele que está meio apático, né? Que precisa estar ali sendo acolhido, envolvido para interagir com os demais colegas. Então, a interação, todos esses aspectos são muito importantes. E aí a gente está aqui sobre o aspecto reprodutivo. E a doença também é muito importante, a gente falou disso quando estava falando sobre, na aula anterior, né? A sanidade, quando a gente estava falando lá do manejo sanitário. Quais são, para cada grupo de animal, dentro do sistema de pecuária, eu vou ter um grupo de parasitas e um leque de doenças, essa é a minha expressão, leque, enfim, né? Mas um grupo de organismos patogênicos que vão afetar mais, de forma mais acentuada ou de forma menos acentuada, determinados grupos. E isso vai depender muito também de quê? Do organismo desse indivíduo, dessa espécie que você está tratando. Só que o que você pode contribuir? Com o ambiente, a higienização desse ambiente, a forma com que você vai tratar, o manejo que você vai ter com a alimentação deles e com os recipientes e com o espaço onde eles estão inseridos. Tudo bem? Então, a gente vai falar aqui um pouco também dessas doenças, reforçando, né? E dentro da conicultura, que, assim, a gente tem algumas produções no nosso estado, mas ainda um pouco timidamente, né? Mas existem ofertas de carne para grupos de profissionais aí que trabalham na questão da nutrição e ver uma qualidade, tem uma apreciação pela palatabilidade e pela também a quantidade de nutrientes e a manipulação, que quem trabalha com carne, com cortes, sabe muito bem que existe toda uma questão aí das fibras musculares, dos cortes perfeitos, né? Então, perdão. Opa! Abre pra mim, diretor, pra dar um golinho de água aqui, que senão o negócio não vai. O ar-condicionado, gente. E é assim, a gente na vida é assim, é real, né? Porque nós somos seres humanos suscetíveis a tudo. Então, as doenças, as tosses, é isso aí. E a gente tá falando aqui de mercado, né? Dessa questão aí, dessa importância do que vai ser ofertado dentro da conicultura. Eu tava falando ali da carne. Beleza? Vamos aqui para a pegada do manejo reprodutivo em si. E aí a reprodução, claro que é uma coisa muito boa, muito importante, e é assim, a partir dessa reprodução, que eu vou ter o quê? A oferta da continuidade daqueles organismos, né? Se não se reproduzir, se parar de se reproduzir, acabou a história, não tem mais o que eu ofertar, não é verdade? Então, quando a gente fala dessa reprodução, a gente está falando do momento da concepção. E esse momento da concepção, ele vai entrar de acordo... Eu vou vir para a tela de novo, vou ficar mais aqui, minha diretor. Ó, deixa eu ver que lado que eu vou aparecer, que aí eu fico um pouquinho aqui. Pronto. Tadinho, você está me cobrindo, prófilo, que coisa mais linda. Vem, presta atenção aqui. Ó, até a professora se distrai com as lâminas, é difícil, aí eu fico spamando a atenção sua, né? Ô, Jesus. Bora. Esse momento da concepção só vai acontecer, os encontros desses gametas irão acontecer, se tiver o quê? Aceitação da monta. A fêmea, ela precisa estar preparada fisiologicamente, hormonalmente falando, para esse momento.
Lembra quando a gente estava falando lá da renicultura, né? Do ranário, que tinha o setor lá do macho e da fêmea? Quando eles começam um período reprodutivo, o que é que eles fazem? São colocados num setor que eles são colocados juntos, não é? Os avestruzes, tem lá uma quantidade de machos e fêmeas para estar acompanhando todo esse ciclo, para sinalizar que esse momento está chegando, o cio, né? A gente fala isso assim dos mamíferos, o cio. Então, existe uma preparação, né, biológica para esse momento. E aí, pode abrir para mim agora, diretor, por gentileza. Pronto. Essa aceitação da fêmea para essa monta, ela pode ocorrer antes de 120 dias. Pronto, azulzão. Deixa eu mudar aqui, eu não gosto dessa cor. Azulzão verdinho, pronto. Sempre amarelo, né? Ocorre entre 120 dias, tá bom? Por isso, a facilidade para o acasalamento não pode ser usada como um indicativo de puberdade. O que isso quer dizer? E a gente já trabalhou aqui em alguns pontos, né? Em alguns momentos. Eles são organismos muito propensos para essa atividade. Se reproduzem, gostam da parada reprodutiva, né? Só que isso não quer dizer que ele já está pronto. Aí eu lembro do nosso organismo, né? A menina entra aí no estado da puberdade, o corpo tem a primeira menstruação, a menarca, né? Isso quer dizer que ela já pode ser mãe? Fisiologicamente, biologicamente, a partir da menstruação, ela já está aí ovulando, né? E, consequentemente, ela pode vai liberar os ovos e se tiver encontro do gameta masculino, sim, ela vai engravidar. Mas ela está preparada para isso? É mais ou menos esse sentido que a gente está falando aqui. Mesmo que ela entre, né, ela comece aí a se insinuar dessa forma, né, ou esteja preparada para esse momento, isso não quer dizer que seja um indicativo para esse momento da puberdade, que tem que ter umas características para que isso ocorra de forma satisfatória para o seu processo ali dentro daquilo que você tem como objetivo da sua produção. Tudo bem? O que tem que ser levado em consideração, então, professora? O peso, que deve estar próximo a 80% do seu peso quando adulto, tá? Ou seja, cerca de 3,6 a 4 quilos. Então, quando ela está beirando dentro desse perímetro aqui, 36 ou 3,6 a 4 quilos, chegando próximo a isso, então ela está, sim, preparada para essa monta de fato, tá bom? Isso aqui, gente, só chegou nesse fato, por quê? Porque se conheceu anteriormente a biologia desse animal. Sabe que comportamentalmente ela tem essa atitude, né? É igual algumas raças de cães que também são muito curiosos nessa área sexual, né? Mas não estão totalmente preparados para enfrentar essa maternidade. A monta natural, ela é rápida, bastando colocar a fêmea na presença do macho. Olha só que instintivo, né? É tão natural desses animais. Deixa eu vir aqui pra cá. Ó, existem animais que eles precisam de ter todo um ritual, precisam ter um local, né? Os coelhinhos. Sente a situação ali numa velocidade. Velocidade essa que até pra monta, já foi. Só que a gente, o criador, precisa estar atento para a pega, né? A gente usa muita pega lá dentro da agricultura também, se a muda pegou, se, né, os frulídeos ali estão direitinho, né? Enfim, mas eu vou usar esse termo aqui também. Se pegou, quer dizer, se realmente a fêmea foi fecundada, tá bom? Se ela está prenha, né? Aí, quais são as características? Então, alguns pontos eu preciso estar observando, e um desses pontos aqui, ó, que é após conseguir introduzir o seu pênis, né, na vulva, o macho vai ejacular e vai emitir um som. Quem cria coelhinho, a gente teve ano passado, a gente tinha alunos que
mostraram a criação de coelhos. Muito legal, né? Foram lá na casinha, fez um vídeo lá bem legal de conhecer a casa desses alunos. Era uma menina. E aí ela mostrou a criação pequena, mas uma criação de coelhos. E com certeza ela já deve ter ouvido, né? E reconhece esse som. Quem já viu os cágados aí, né? Os jabutis também. Primeira vez que eu ouvi uma reprodução de jabuti, eu me assustei porque eu não conhecia, né? A gente tem que conhecer aí. Rapaz, a Prof. W que conhece alguns sons reprodutivos aí, porque a gente teve aulas em relação a isso, né? Mas é muito curioso os sons que são produzidos. E eles também vão emitir esse som característico. E aí o que vai acontecer? Toma, menino! O negócio é muito bom, né? A monta é feita rapidamente, ejaculou, e aí ele vai cair. Ele tem um dispêndio de energia tão grande que ele vai precisar de alguns minutos, vai ficar ali, quietinho, e vai precisar ter a sua recuperação, tá bom? A gente não está na aula de biologia sobre o sistema reprodutivo, então eu não vou entrar nos detalhes aqui, porque sei que você ficou curioso, mas não vou entrar nessas paradas não. Bora lá pro nosso lama, joga aí pra gente. Lá a gente vai falando mais um pouco em detalhes, aqui não, bora. Então tá, emitiu o som, teve aí, então, só que mesmo ele emitindo esse som, isso quer dizer que quando ele faz esse som, ele cai de ladinho, quer dizer que ele ejaculou. Agora, o que eu preciso prestar atenção? Na fêmea. Qual é o meu objetivo? Que essa fêmea fique prenha, não é verdade? Então, é necessário observar se o mesmo não ejaculou fora da vulva da fêmea. Ou seja, ou se você precisa observar se existem resíduos, né, próximo, então quer dizer que ele não ejaculou dentro. Ou se ela urinou, então existe essa característica. Então, a urina tem um cheiro diferente, né? Do que seria aí os líquidos desde o processo da ejaculação, o sêmen em si, do macho. Então, você precisa estar atento se houve essa penetração, se houve mesmo essa ejaculação dentro da vulva, para poder ter o encontro desses gametas, ou se ela urinou após essa cópula. O que pode acontecer que não pegue, né? Ela não emprenhe. Em caso positivo, deve-se repetir a monta após o descanso do macho. Você tem que dar aí um tempinho, tá? Alguns minutos, para que ele se recomponha. E às vezes, normalmente você vai colocar mais de uma fêmea ali, né? E aí ele vai fazendo essa cobertura ali nas fêmeas, mas sempre com aquele momento de repouso e recuperar as energias, tá bom? Aconselha-se a cobertura de várias coelhas no mesmo dia. Por quê? Para obter maiores lotes da mesma idade. Isso aqui é uma informação importante e a gente vem batendo na tecla sobre isso. Mesmo que você faça, isso aqui é a monta natural. Se você faz a inseminação artificial, o que vai acontecer? Você vai coletar esse sêmen, vai fazer aquela dissolução desse sêmen e vai introduzir aí, né, em todas as fêmeas ao mesmo tempo, para que você padronize isso, para que você tenha facilidade quanto ao seu manejo. Então, eu tenho períodos desse mês até o outro para a gestação, e aí eu já sei que elas vão entrar já no período de parto. Então, eu vou ter que estar disponível, vou ter que ter um grupo de pessoas ali para poder estar monitorando essa chegada desses indivíduos aí para fazer todo aquele processo que a gente já viu ali nas aulas anteriores, tá bom? Porque todas elas vão necessitar. Agora você tem um filhote e tem uma mãe que precisa sair se for para passar pelo processo de amamentação, ela vai estar ali com o filhote algum tempo e depois ela vai ter que ser preparada, tirar desse bebê, esse filhote dela, para que ela se recupere novamente, para já entrar no cio novamente, para ser fecundada novamente. Então, é um fluxo muito intenso quando a gente fala de produção. Então, quando eu faço essa cobertura de várias fêmeas ao mesmo tempo, eu vou ter, então, as fêmeas reproduzindo-se e parindo com indivíduos da mesma idade, bem próximos ali, tá bom? Facilitando, então, a transferência dos filhotes. Essa questão da transferência quer dizer o quê? Otimização do espaço que você tem para a recepção desses filhotes, não é verdade? Então,
eu tenho o momento dessa cobertura, eu tenho as gestantes, eu tenho o momento que eles vão parir, eu tenho o momento do setor que vai receber esses filhotes. E aí é um ciclo, eles vão ter que passar menos tempo possível dentro de cada um desses setores. Tudo bem? E aí isso tudo eu vou pensando na questão da comercialização desses lotes homogêneos. Deixa eu ver aqui uma coisa. Pronto. A gestação do coelho ele vai durar aí em média de 28, vou mudar novamente a minha pincelzinho que realmente eu gosto do amarelinho, 28 a 32 dias, tá bom? Aí tá aqui os nossos láparozinhos lindos, maravilhosos. Eu amo filhote, gente, eu acho que todo mundo, né? Ou a maioria das pessoas. Após esse período, a coelha ela pode parir de 1 até 5 láparos, que são os indivíduos, né? Filhotes ali, tá bom? Então a gente chama de láparos. E aí vocês podem estar observando nessa imagem que existe um ambiente. É igual quando as nossas cadelinhas vão parir, elas não parem em qualquer lugar. Elas vão, se não tiver um lugar muito fofinho ou costurar alguma coisa, elas cavam um buraco, pelas minhas cadelas eram assim, elas cavavam um buraco debaixo de algum giral, alguma coisa, e aí ficavam ali já preparando-se para o parto, né? E aí paria, fazia toda aquela limpeza, e comer a placenta, e essas coisas todas quando é no ambiente natural. E aí você precisa propiciar esse ambiente que elas vão preparando do ninhozinho deles, né, para eles estarem ali protegidos. Lembra que a temperatura ela vai influenciar muito nesse aconchego, o que vai permitir esse organismo a ter períodos de sono satisfatórios e também o instinto de fome para ir se alimentar adequadamente e com isso ir se desenvolvendo, né? A fêmea, quando grávida, busca um ninho para parir a sua ninhada. Uma vez que as crias tenham nascido, ela as alimenta com leite materno por cerca de um mês. Pouquíssimo, né? Um mês. Embora com 18 dias de vida, os láparos já começam a ingerir sólidos. Gente, deixa eu vir aqui. Olha só. Oi. Ó, a mulher distraída. Presta atenção. Eles, instintivamente, têm um comportamento já mais avançadinho, né? De se interessar pela cruza bem cedo. A própria cópula deles é rápida. O período que essa fêmea vai passar com os filhotes também é muito curtinho, né? Isso é importante ou não quando a gente está falando de um sistema de produção? Com certeza. Com certeza. Tá? E aí eu vou ter, consequentemente, com essa rapidez e essa facilidade, vamos dizer assim, que esses organismos têm em já receberem, já mudarem a sua nutrição de alimento líquido para o alimento sólido com essa velocidade, isso também é um ponto mais do que positivo quando a gente fala de cunicultura. Conicultura. Cunicultura. Estou falando com cotonicultura, estou me confundindo com a codorna, né? Conicultura. Coelhinhos. Tudo bem? Então, a gente tem aí muitas vantagens quando a gente fala na reprodução desses animais. Continuando, pode abrir para mim, diretor? Ó, agora a gente vai enfatizar sobre as doenças que acometem os coelhos. Porque todas as criações, elas vão ter, então, um grupo, como eu falei para vocês, um grupo de parasitas específicos. Alguns vão ser mais infectados por vírus, outros por eumintos, outros por bactérias, né? Sendo que esses organismos podem parasitar qualquer um deles, tá bom? Algumas doenças vão aparecer de forma mais intensa em determinados grupos animais. Então, vamos lá. Aqui a gente tem, tá bom? Uma tabelinha com algumas dessas categorias, né, dessas doenças. Então, a gente tem a sarna de cabeça e patas. Então, a gente vai ter aí, ó, crostas e queda de pelos no nariz, nos lábios e extremidade das patas e formação de pruridos, tá? O que é recomendado? Isolar esses animais acometidos e tratá-los, tá? Que a gente sabe que sarna rapidinho passa, né? Então tem que ser tratado, observado. Imagine qualquer coisa, gente, qualquer coisa que a gente tenha machucado nos pés ou nas mãos, impossibilita a gente, por exemplo, principalmente a gente, né?
mulher, as mães, ficar ali lavando louça, fazer algum tipo de serviço que usa alguma substância química e você está com alguma lesão nas mãos, é muito tenso, né? Imagine essa doença que vai afetando essas regiões, as patinhas, que eles vão estar... Vocês lembram que as patinhas posteriores, elas são mais longas e elas ficam praticamente todas na sua extensão, ele fica sobre, o corpo deles fica sobre essas patinhas, que fica praticamente toda em contato com o solo. Então, é muito ruim essa doença quando afeta esses animais. Aí a gente tem a sarna das orelhas, também muito frequente, formando os pruridos. O coelho sacode a cabeça, ou seja, ele fica incomodado. Há essa formação dessas crostas e supurações no interior dessas orelhas. Então, quem tem animalzinho já sabe que eles não gostam muito que a gente fique tocando, principalmente na parte interna da orelhinha. E aí, para isso aqui, nesse caso, a gente vai precisar fazer essa manipulação e também a higienização ali para poder auxiliar no tratamento, né? Então, o controle do estado das orelhas em cada manipulação é recomendado e uma quarentena desses animais comprados, tá bom? Então, você vai lá separar, observou a presença dela, vai separá-los aí por um determinado tempo. E também temos o mal das patas, né? Primeiro os pequenos abscessos abaixo das patinhas, depois a formação de feridas purulentas. E aí a gente sabe que tem o cheiro, né? Tem um odorzinho e é dolorido, vai ficar com uma temperatura mais elevada, porque é uma inflamação, né? Então é tenso mesmo. A qualidade do solo, o que a gente precisa estar atento, né? Com a qualidade desse solo e a disposição de uma tela mecânica, né? Metálica, perdão. E o processo de desinfecção de todo ali um ambiente onde você percebeu a presença dessa infecção. Isolar os enfermos e eliminar os reprodutores com lesões. Gente, parece trágico, mas é verdade, tá? Precisa, infelizmente, aí fazer essa eliminação aí desses reprodutores que não podem estar passando essas informações para os demais, né? E aí, em relação ao mercado, ou seja, as características que eu preciso ter da qualidade dos produtos oriundos da cunicultura, né? O que o mercado gosta, o que o mercado... Isso aqui é um geral, porque vocês viram lá anteriormente que quando a gente fala aí do mercado, tem tudo... Deixa eu vir para cá. Tem toda uma relação, tem toda uma relação do meu planejamento, da minha pesquisa. Ou seja, eu sei o que as pessoas que são... que o meu produto, né, a carne dos coelhos, ela vai realmente ser apreciada e qual tipo de setor que eu vou estar atendendo e a quantidade que eu preciso estar ofertando dessa carne, para que realmente eu tenha êxito na minha produção, tá bom? Então, a pesquisa de mercado precisa ser feita anteriormente lá no seu planejamento, porque aí você já sabe qual é a raça que tem maior produção, que vai me ofertar uma carne de melhor qualidade em relação à textura, palatabilidade, a fibras musculares e isso tudo mais, tá bom? A nível de nutrientes também, com certeza que a gente está falando de uma questão alimentar. Pode abrir para mim, diretor? Tchum! Prontinho. Então, a carne do coelho é altamente nutritiva e também saborosa, né? Se você já apreciou, você sabe bem do que a gente está falando. Apresenta elevado teor de proteína e também uma alta digestibilidade, né? Lembra que quando a gente estava falando lá do nosso gado, acho que era de leiteiro, que a gente falou ali das mudanças na alimentação para que você tenha aí, auxilie diminua essa digestibilidade nos casos dos ruminantes para que você obtivesse aí maior quantidade de aminoácidos para a produção de proteínas do leite, né? Então, essas observações, elas são feitas para os fins que a gente deseja. Ali, no caso, do leiteiro, tá? Aqui a gente está falando de carne. Então, a gente precisa de uma carne
com saborosidade, uma carne com a sua textura apreciada aí pelos grandes degustadores aí, né, apreciadores dessa carne. Então, a gente tem carne de alta digestibilidade, com muitas proteínas, ácidos graxos, poliinsaturados, baixos níveis de gorduras e colesterol. Então, isso é bem interessante, tá? Quando a gente fala de pessoas que realmente tiveram uma situação aí com colesterol ruim e aí precisam, então, e apreciam a carne, não querem se isentar de fazer a inserção, né, da carne vermelha na sua alimentação. Então, eles podem optar aqui por essa carne com menor nível de gordura e também baixo colesterol. Além também de baixo teor de sódio, né? Ou seja, indicado aí para as pessoas de mais idade também, né? Ó, como tá aqui, é indicada para crianças, idosos, cardiopatas, obesos e pessoas também em processo de recuperação. Seria interessante, né? Eu nunca vi nenhum hospital oferecendo na alimentação carne de coelho. Mas se é tão recomendada, né, poderia até ser feito, mas enfim. Vamos embora. Aqui na tabelinha a gente tem então a quantidade, tá, dos nutrientes ofertados pela carne do coelho. Tá? Então a gente tem aqui a composição da carne do coelho. Então a gente tem 67% de água, 25% de proteínas, 4% de gordura, então muito baixo em relação às outras carnes vermelhas, sais minerais 2,13, materiais nitrogenados 0,5, valor nutritivo 40,15%, bastante. Teor de colesterol em cada 100 gramas de 50 miligramas, né? Valor calórico por 100 gramas de carne de 137 quilocalorias. Ou seja, é muito bem recomendada, muito bem apreciada aí pelo nosso mercado, tá bom? Fica aí a nossa inspiração para as pessoas que não trabalham ainda com a cunicultura, mas que têm o interesse de empreender dentro dessa área da pecuária, que é essa atenção e essa avaliação prévia e feita com muito detalhamento do mercado, realmente, o que o mercado próximo a você está desejoso, tá? Para que você faça dentro do seu projeto dessa cunicultura, estabeleça as raças que vão atender às exigências daqueles que vão estar consumindo diretamente a carne que é produto originado da sua propriedade. Porque a partir minuciosamente desse planejamento, dessa averiguação desse mercado, aí sim você vai conseguir realmente um diferencial na oferta do seu produto. Porque você vai estar sendo específico, você vai estar sendo cirúrgico e certeiro nessa produção, tá? Isso está relacionado também, que a gente está falando de reprodução, né? Manejo de reprodutivo aqui nessa aula. Aí a gente lembra que a seleção dessas matrizes, né, é de suma importância, porque as características genéticas presentes, ou seja, os melhoramentos genéticos que deram origem a essa raça que você está comprando, adquirindo, é que vai fazer a diferença nos níveis de reprodução. Sempre a seleção dessas matrizes e a observação da manutenção dessa linhagem genética a nível satisfatório dessas características que precisa ser exigida aí pelo mercado. Enquanto esse processo está acontecendo, o que você vai fazer? Você já vai fazendo uma pré-seleção daqueles indivíduos que também têm um potencial para se transformar em matrizes. Por isso que a gente tem que ter um controle, tanto numérico dos filhotes, que vão ser abatidos, né, de acordo com o seu desenvolvimento, e também nessa pré-seleção daqueles que vão ser os substitutos do grupo de matrizes que estava ali naquele primeiro momento. Tem que ter reposição para todos os sentidos, tá bom? Galera, então a gente vai finalizando essa aula de hoje. Já já eu te encontro na nossa aula de revisão, tá bom?
Quem anotou, anotou, mas na aula de revisão a gente vai dar uma explorada novamente para pegar aí alguns ganchos importantes para a sua atividade e posteriormente para a sua avaliação, tá bom? Beijo grande!